Olá! Nesta aula, nós vamos entrar em detalhes em como funciona o processo de montagem e link edição de programas. Então, dois conceitos aqui, né? Montagem e link edição. Então, como que os nossos programas são convertidos a partir de uma linguagem de alto nível, por exemplo, a linguagem C, para um arquivo que possa ser executável lá pelo sistema operacional, pelo Windows, pelo Linux. Então, essa figura aqui, eu estou emprestando lá do livro do Patterson, é uma figura que demonstra todo o processo de conversão de um programa para ser executado na memória. Então, nós temos lá, usando como exemplo um programa na linguagem C, o compilador vai traduzir o nosso programa para uma linguagem de montagem. Então, eu tenho um primeiro processo aqui, a compilação do meu programa para uma linguagem de montagem, uma linguagem assembly. Depois que eu tenho o programa já convertido para a linguagem de montagem, eu tenho aqui a figura do assembler, que ele vai traduzir um programa em assembly para um arquivo chamado arquivo objeto. Então, esse aqui é o conceito. Então, depois que eu tenho a montagem do meu programa em assembly, eu tenho o resultado final, o chamado arquivo objeto, que já é um programa escrito em linguagem de máquina, então traduzido na linguagem de zeros e uns. Depois, o próximo passo é o link editor, ou linker. O que o linker faz? Ele vai pegar esse código, vai ajustar os endereços de memória, a gente já vai falar um pouco sobre isso, e vai converter para um programa executável, que lá no Windows tem a extensão lá .exe, por exemplo, né? Então ele vai converter esse arquivo aqui em linguagem de montagem, desculpem, o arquivo já em linguagem binária, vai converter para um arquivo executável. O linker, ele permite também que a gente junte mais de um arquivo objeto. Então aqui na figura a gente tem dois arquivos objeto. Então nessa figura o que está acontecendo? A gente está juntando dois arquivos objeto para criar apenas um arquivo executável. Então o linker consegue fazer isso. Ele vai conseguir juntar mais de um arquivo objeto. Por que a gente precisa disso? Porque muitas vezes os nossos programas, e na maioria das vezes, né, os nossos programas, eles são compostos de vários arquivos. Então, eu tenho um programa principal em um módulo, em um arquivo objeto, e eu tenho bibliotecas, eu tenho rotinas que são usadas pelo meu programa, mas que estão em outros arquivos. Mais do que isso ainda, o linker faz uma coisa muito interessante. Ele vai permitir que programas escritos em linguagens diferentes possam ser unidos em um mesmo executável. Então vamos pegar um exemplo de um programa feito na linguagem C que utiliza rotinas de um programa feito por meio da linguagem Fortran. Então, mesmo ele sendo de duas, eu tenho o programa principal e as rotinas implementadas por meio da linguagem Fortran, na etapa de link edição, esses dois arquivos objeto, porque eles já estão no formato de linguagem de máquina, já não dependem mais da linguagem, eu posso juntar o arquivo principal que veio de um programa da linguagem C, junto com o programa que foi escrito por meio da linguagem Fortran. Eu crio um executável só. Então isso acontece o tempo todo. O software básico lá do sistema ele permite que a gente possa fazer essa união de diferentes programas. Um exemplo nosso em assembly do MIPS, o que a gente poderia ter? Um programa principal chamando procedimentos, rotinas que estão em outros arquivos objeto. Então o linker vai juntar esses dois, vai acertar os endereços para que eu possa usar os dois arquivos objeto. E por fim, depois que eu tenho já o arquivo executável pronto, aí o sistema operacional pode entrar em ação. Então, quando a gente dá um clique duplo lá no programa no Windows, tem uma parte do sistema operacional que é chamado de loader, que é o carregador, ele vai pegar e carregar esse programa, tirar ele do disco,
trazer do disco e jogar para a memória para ser executável. Então ele vai jogar para a memória, acertando os endereços e permitindo que o sistema operacional inicie a execução desse programa. Então, por fim, aqui a gente tem o loader que carrega nosso programa em memória. Então, a nossa arquitetura é de programa armazenado. Então, qualquer programa que vai ser executado no sistema, ele precisa primeiro ser carregado para a memória principal. Aqui alguns conceitos. Então, o que o compilador faz? Então, a primeira entidade de software lá do nossa figura anterior, a gente tinha o compilador. O que o compilador faz? Ele transforma o programa. Eu vou unificar aqui, vou falar principalmente da linguagem C, mas serviria para qualquer linguagem que possa ser compilada. O compilador transforma o programa em linguagem C em um programa em linguagem assembly, de uma forma simbólica daquilo que a máquina entende, que a gente já está acostumado lá usando o assembly do MIPS. Né? O que o montador faz? Ele vai pegar esse resultado, que é a forma simbólica com mnemônicos, e vai traduzir para um arquivo objeto. Aí o montador ele tem uma função também importante. O montador ele resolve aquelas pseudo-instruções. Então lá na arquitetura MIPS a gente tem algumas pseudo-instruções, como por exemplo a instrução load address. Então essa instrução ela é convertida para uma instrução real de máquina, né? Em um primeiro momento. Depois que ele faz essa conversão das pseudo-instruções, ele vai converter o programa para um arquivo chamado de objeto, que ele tem o quê? Uma combinação de instruções em linguagem de máquina e as informações necessárias de endereçamento para colocar as instruções na memória. Para produzir uma versão binária das instruções, o montador ele precisa determinar os endereços de todos os rótulos. Então, os montadores registram os rótulos utilizados nos desvios e nas instruções de transferência de dados por meio de uma tabela de símbolos que contém pares de símbolo e endereço. O que quer dizer isso? Lá no nosso programa, a gente usa muitas vezes rótulos. Então, a gente criava lá um programa que faz a soma de vetores. Então, tem um laço de repetição e tem um rótulo chamado L1, um rótulo chamado exit. Então, o montador, quando vai passando pelo nosso programa, ele precisa identificar qual que é o endereço de máquina, qual que é o endereço de memória daquele rótulo. Em um primeiro momento, na primeira passada do montador, ele não sabe onde ele vai encontrar, onde está o rótulo exit. Eu faço um jump exit. Só que o exit está mais lá na frente do programa. O montador está lendo o meu programa do início até o final. Então ele não sabe onde está o exit, ele não sabe o endereço do exit ainda. Não tem problema, ele pega aquele exit, coloca em uma tabela. Coloca, ó, encontrei na linha X do programa a instrução, o rótulo exit. E ele está não resolvido ainda. Aí, à medida que o montador vai passando pelo programa, ele vai encontrar o rótulo exit e vai colocar lá o endereço do exit, naquela tabela de símbolos. Né? Então, o montador, o que ele faz? Ele vai converter o meu programa escrito em linguagem assembly e as suas pseudo-instruções para um arquivo objeto. E vai ter uma versão binária dessas instruções e determinando os endereços dos rótulos. Ele vai fazer essa determinação dos endereços usando uma tabela de símbolos. E o link editor? O que o link editor faz? Ele vai determinar os endereços dos rótulos e dados. Então, porque o que pode ocorrer? Se eu tenho mais de um arquivo para criar o meu programa, eu tenho uma rotina externa. Então, vamos supor que lá no meu programa principal, eu uso um outro arquivo fonte que tem as rotinas, a biblioteca que eu estou usando no meu programa. Então, se eu tenho uma chamada de procedimento, jump and link, para um procedimento que está nesse outro arquivo externo, não tem como o montador resolver. Ele não sabe qual que é o endereço daquela rotina, daquele jump and link, para onde ele precisa ir. Então o link editor ele vai fazer essa colagem, ele vai ligar as coisas. Então ele vai pegar o meu programa, vai colocar junto com o meu programa
o programa de rotinas e vai acertar os endereços de memória, né? Então o link editor ele produz um arquivo executável que tem o mesmo formato do arquivo objeto, exceto que esses endereços, então esse jump and link vai ter o endereço resolvido. A link edição ela tem duas formas. Tem a link edição estática e a link edição dinâmica. Como que funciona na link edição estática? Eu tenho, no meu exemplo, um programa principal e um outro arquivo que tem as minhas rotinas, os meus procedimentos. Na link edição estática, o link editor vai unir esses dois módulos objeto, gerando um módulo objeto só. Então, vamos supor, se eu tenho lá 512 kilobytes no meu programa principal e 512 kilobytes no arquivo que eu tenho as rotinas do meu programa, eu vou ter lá no final um arquivo executável que tem 1 megabyte de tamanho, a soma dos 512 kilobytes de cada um dos programas. Ele vai juntar os dois módulos, os dois arquivos objetos em um só, né? Quais são as desvantagens? A desvantagem é que essas bibliotecas que estão sendo usadas pelo meu programa, elas não podem ser atualizadas. Porque o que acontece? Vamos supor que essa rotina externa ela foi feita por um terceiro programador. Então, eu uso essas rotinas em meu programa. Isso é muito comum em um cenário real. Quando eu faço a link edição estática e distribuo esse meu programa, eu não consigo atualizar essas rotinas. Vamos supor que surge uma versão nova dessa biblioteca. Eu preciso recompilar e link editar novamente o meu programa. Eu não tenho como atualizar ele de forma rápida. E vai carregar a biblioteca inteira, mesmo se parte da biblioteca nunca seja chamada. Então essa é uma desvantagem também. Uma outra forma de fazer a link edição é chamada link edição dinâmica. A link edição dinâmica, o que ocorre? Eu tenho o meu programa e eu tenho as bibliotecas. Aquele arquivo que eu tenho as bibliotecas. O link editor ele não cria um arquivo executável juntando o programa principal e as bibliotecas. Ele apenas amarra uma referência. Então ele informa para o sistema operacional a seguinte coisa: esse programa ele usa a biblioteca Y, o programa X usa a biblioteca Y. Quando o sistema operacional entra em execução, ele carrega tanto o programa principal e essa biblioteca dinamicamente. Qual que é a vantagem disso? Se eu tenho o programa A, B, C, D e E que usam essa biblioteca, eu carrego apenas uma vez em memória essa biblioteca. Eu economizo memória. Então, qual que é a vantagem? A vantagem é que eu reaproveito, uso menos a memória por carregar dinamicamente essa biblioteca. E a vantagem é que se o vendedor, o programador que fez essa biblioteca de rotinas, ele precisa atualizar, eu não preciso link editar os programas que usam essa biblioteca, né? Porque eu altero apenas a biblioteca e os programas, na hora que eles forem executados, essa biblioteca vai ser carregada em memória. Outra vantagem, então se eu tenho lá 4 programas, A, B, C e D, e uso uma biblioteca Y, se for na ligação estática, essa biblioteca vai ter que ser incorporada em cada um dos programas. Eu vou ter que montar, tem que colar a minha biblioteca em cada um dos programas. Na link edição dinâmica, eu carrego uma vez só para a memória e os 4 usam essa mesma cópia, eu economizo memória. Qual que é a desvantagem? A execução dos programas pode se tornar mais lenta, porque o sistema operacional vai ter essa tarefa adicional de ficar fazendo esse carregamento das bibliotecas, né, dinâmicas, e isso pode tornar a execução dos programas mais lenta. E um outro problema é erro de execução em programas que necessitam de bibliotecas dinâmicas não existentes. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas lá no Windows, por exemplo, a gente vai executar um programa e o programa não executa. Aparece uma mensagem para a gente, a biblioteca o DLL.dll não está instalada no sistema. Então, o que pode acontecer? Por algum erro no sistema,
é um erro de configuração, eu tenho o programa, mas a minha biblioteca não está funcionando, então eu não consigo carregar o meu programa, né? Então lá no Windows as bibliotecas dinâmicas são chamadas de DLL, são as bibliotecas de ligação dinâmica. No Windows, as bibliotecas que são estáticas, que são usadas no processo de compilação e de criação dos programas, tem a extensão .lib. No Linux, as bibliotecas estáticas têm a extensão .a, por exemplo. E as bibliotecas dinâmicas têm a extensão .so, de Shared Object, né? Então funciona dessa forma, a link edição, ele vai ajustar e vai remendar esses endereços de memória dos nossos programas. Aqui nós temos um exemplo de como seria então a ligação estática, né? O que o linker faz. Então eu tenho um arquivo objeto, e esse arquivo objeto, ele tem duas chamadas aqui de procedimento. Então eles chamam um procedimento nessa linha e um outro procedimento aqui nessa linha, que é os procedimentos sub e o procedimento printf. Então eu tenho aqui três arquivos: o meu programa, o programa principal, uma biblioteca que foi criada aqui, que tem essa rotina chamada sub, e a biblioteca da linguagem C, que tem o printf. A gente não pode esquecer que todas aquelas rotinas que a gente emprega na linguagem C, elas são bibliotecas de código, então elas estão em algum lugar lá no sistema. Não é aquele arquivo .h que a gente põe lá na linguagem C. Aquilo lá, às vezes a gente tem um conceito que aquilo lá é uma biblioteca. A gente escreve, quando dá um include alguma coisa, a gente escreve include stdio.h. Ah, eu estou incluindo a biblioteca. Não é bem aquele arquivo .h, ele tem o protótipo das funções, mas a biblioteca em si, ela está em algum lugar no sistema armazenada que vai ser ligada com o meu programa, tá bom? Então aqui eu tenho como exemplo aqui essa biblioteca C, que tem lá o printf, tem várias rotinas implementadas. Então quando o montador passa pelo nosso arquivo objeto, o que vai acontecer? Ele não tem como resolver, ele não sabe o endereço. Para qual endereço ele tem que fazer esse salto aqui para o sub? Se não está no programa, ele não tem esse endereço. Da mesma forma, esse jump and link aqui para o printf. Então ele não tem também essa informação. Então o que o linker faz? Ele vai juntar o arquivo objeto, que tem lá o sub, a rotina sub, e o arquivo que tem o printf. Então percebam que aqui na tabela de símbolos, que são a parte de endereços, ele anota lá, ó, tem uma chamada para um procedimento chamado sub, e tem mais uma chamada para o printf. Isso aqui tem que resolver, isso aqui não foi resolvido ainda. Então o linker recebe toda essa informação e daí ele vai remendar, ele vai trocar aqui, que eu não tenho nenhuma informação, vai inserir o endereço correto da rotina. Então vai gerar esse meu arquivo executável. Aí o arquivo executável ele vai ter lá os endereços corretos para cada uma das rotinas. Aqui eu estou usando em linguagem de montagem um pseudo-assembly, mas na prática vai ser já o arquivo binário, né? Então ele junta, né? Então o linker aqui ele decidiu que ele tem que colocar lá para o executável, anexar a parte do código do printf e a parte do print. O loader ele vai pegar aquele nosso programa, e o linker também precisa saber disso, ele vai utilizar esse mapa de memória. Então tem um conceito no sistema que se chama mapa de memória ou memory map, que no MIPS a gente já conhece alguns endereços. Então a gente sabe que os programas começam nesse endereço, a parte do texto, né, do código dos programas. Os dados dinâmicos começam nesse endereço, e a gente tem uma parte aí para os dados dinâmicos e para a pilha, que é usado em procedimentos e alocação de memória dinâmica, né? Então, os programas sempre iniciam nesse endereço e os dados estáticos começam nesse outro endereço aqui.
Então, tanto o linker como o montador, ele tem que saber detalhes do sistema operacional e da arquitetura de forma a saber esses endereços, porque ele vai converter o programa de forma lá que o símbolo main, que é o início do nosso programa, ele tem que estar neste endereço aqui. Então, todos os programas eles têm que respeitar esse mapa de memória. Tanto o montador e principalmente o linker e o loader tem que utilizar esse formato aqui para esse mapa de memória no momento que ele vai gerar o arquivo executável, senão o arquivo executável não vai funcionar. Porque o sistema operacional, ele espera, quando ele põe para executar o programa, ele espera que a parte de texto, que é o código, esteja disponível aqui, no 00400000. Então, se ele vai começar a executar a instrução que está neste endereço, não tem como fugir disso, é uma regra, né? Então, o linker e o loader, ele tem que saber esses endereços aqui, né? É claro que se eu tiver vários programas executando no sistema, todos eles têm uma visão só do sistema. Então, cada um ele enxerga como se ele tem o seu mapa próprio. Aí o sistema operacional vai ter que ter um jeito de gerenciar esses vários programas. Então ele cria, por meio de alocação de memória, de gerenciamento de memória, que a gente vai ver mais tarde, que é a memória virtual, ele permite que eu possa carregar vários programas em memória, mesmo cada um enxergando como se ele tivesse o sistema inteiro só para ele. A arquitetura MIPS também tem um ponteiro, um registrador, que é o GP, que é o Global Pointer. Então, no caso do MIPS, o linker e o loader vão empregar bastante esse ponteiro. Para qualquer acesso, lá que eu tenho load word para um determinado rótulo de memória, quando a gente programa em MIPS, a gente cria rótulos em memória, variável x, y, z, e aí a gente faz um load address daquele rótulo e depois um load word ou um store, né? Quando o linker passa pelo nosso programa, ele não tem mais esses literais x, y, z, então ele precisa converter para o endereço de memória real. Para isso ele usa o Global Pointer. O Global Pointer é um ponteiro que referencia exatamente o meio do segmento de dados estáticos. Então, se eu faço um load word para uma determinada região lá dos dados estáticos, o montador faz um ajuste a partir do GP. Pode ser menos GP ou mais GP para pegar essa informação para realizar o load word ou store, né? Então o GP é usado pelo linker, pelo montador. Pelo linker e pelo loader, né? Inclusive a gente pode usar também, se a gente quiser usar diretamente lá em assembly o ponteiro global, a gente pode usar para armazenar e referenciar endereços de memória. Aqui então a gente tem um exemplo de um arquivo objeto. Então, esse arquivo objeto no nosso exemplo, ele chama um procedimento chamado de procedimento B, que está em outro arquivo fonte. Então, como que é o processo de link edição? Então, o montador vai passar por esse nosso programa e vai gerar esse arquivo objeto. Então, eu tenho um cabeçalho. Então, lá no cabeçalho ele vai ter as informações. Então, o nome do programa, o tamanho do segmento de textos, o tamanho do segmento de dados. Isso dependendo do sistema operacional, depende do sistema operacional. Então, a gente vai ter diferenças em relação nesse formato, né? Aqui eu tenho o seguinte, na sequência eu tenho o segmento de texto, que é o programa. Então eu tenho uma sequência de endereços, começando do endereço 0. Então percebam que aqui eu começo do endereço 0. Eu não uso aquele endereço lá do MIPS, porque ainda não se sabe o linker que vai ter que resolver isso para mim. Então o montador gera o programa numa sequência, começando lá no endereço 0. Aqui eu tenho o seguinte, ó, esse programa A ele usa uma variável chamada x. Essa variável x. Então eu tenho load address para dentro de A0 desse endereço de x. A princípio, está anotado aqui em vermelho, eu não sei o endereço de x, o link editor que vai ter que resolver para mim. Essa variável x ela pode estar no próprio arquivo
de montagem, ou lembrem-se que a gente pode ter uma variável x, nesse exemplo aqui a chamada de x, em um outro arquivo. Então lá na linguagem C eu uso aquela diretiva extern para dizer, ó, essa variável extern int x, ó, essa variável eu vou usar aqui no programa, mas ela é externa, ela está em outro arquivo fonte. O compilador deixa passar e o link editor resolve, ele vai remendar esse endereço para mim. Então aqui eu tenho o load word dessa variável e eu tenho uma chamada de um procedimento. Esse procedimento está lá no outro arquivo fonte, né? É o chamado procedimento B. Então perceba em vermelho aqui, eu tenho dois endereços que eu preciso resolver. Aí o segmento de dados do meu programa ele tem uma variável x, então nesse caso a variável x está no mesmo arquivo objeto, ela não é externa. Aí o que o montador ele cria para nós? Ele cria uma informação de relocação. Então ele escreve o seguinte, ó, no load word tem um símbolo chamado x. Então precisa ser resolvido esse símbolo x. No endereço 4 eu tenho um jump and link para uma rotina chamada b. Né? E por fim eu tenho aqui uma tabela de símbolos. É uma tabela que vai dizer todos os símbolos que foram usados pelo meu programa e o endereço de memória deles, né, que ainda o montador não resolveu esses endereços. Lá no arquivo B, a gente tem um formato parecido. Né? Esse arquivo B, por sua vez, ele está chamando um procedimento que está lá no programa A, lá no início. Né? Então, vai acontecer da mesma forma. Eu vou ter a informação de relocação e a tabela de símbolos também. Nesse caso, eu tenho uma variável A, que ela é usada... desculpe, tem o procedimento A, né? E tem a variável Y dentro do segmento de dados. Então, após realizar a link edição, o que vai acontecer? Eu vou ter lá, os dois programas vão ser unidos em um programa só. O segmento de dados e de texto agora vão ter tamanhos diferentes. Então, ao invés de eu ter aqui um cabeçalho de arquivo de objeto, eu tenho um cabeçalho de arquivo executável, as informações gerais e o segmento de texto. Então, agora aqui, ao invés de endereço 0, eu já tenho o endereço do mapa de memória MIPS. Então, meu programa começa lá com o load word a 0. E aqui, em vermelho, já está resolvido. Então, onde que o link editor resolveu colocar essa variável? Em 8.000 a partir de GP. Então, ele resolveu realizar dessa forma. Então, 8.000 aqui a partir de GP vai... se eu somar o GP, que é aquele endereço fixo, com 8.000, ele vai colocar justamente no início do segmento de dados estáticos. Aí eu tenho um jump and link para esse endereço aqui de memória. Esse endereço foi resolvido pelo linker, aquele procedimento que estava no arquivo B. Né? Então aqui eu tenho o endereço dele, agora no mesmo programa. Então o linker ele juntou os dois programas em um só e acertou, remendou esses endereços. Então agora o programa vai funcionar de forma correta, porque ele tem os endereços reais conforme o mapa de memória MIPS. E o segmento de dados do programa, ele tem tanto a variável x como a variável y. Então o linker junta esses dois segmentos de dados estáticos também. Então aqui eu já tenho um arquivo executável. Esse arquivo pode ser usado pelo loader para ser executado na arquitetura. Então aqui vamos dar uma olhada agora em alguns exemplos. Né? Então eu realizei aqui alguns exemplos num sistema Linux. Então a primeira coisa que eu fiz aqui, eu criei um programa chamado teste.c. Então esse comando aqui do Linux chamado de cat, o que ele faz? Ele mostra em tela o conteúdo do arquivo teste.c. Esse meu teste.c é um programa muito simples. Ele tem lá a igual int a igual a 3, int b igual a 5 e o programa principal faz a soma desses dois valores. Aí eu fiz o seguinte, eu usei esse GCC aqui do MIPS para gerar um arquivo executável. Então, desculpem, para gerar um arquivo objeto.
Então eu estou gerando só o arquivo objeto. Quando eu uso esse flag aqui do GCC, que é o "-c", o que, que ele faz? Ele não faz a link edição, ele só compila e gera um arquivo objeto do meu teste.c. Aqui eu passei uma diretiva para ele omitir o frame pointer. Então o frame pointer, conforme eu comentei previamente com vocês, o frame pointer na arquitetura MIPS não é obrigatório o uso. Então o montador, ele não precisa, o compilador não precisa usar o frame pointer. E aqui então ele vai gerar um arquivo teste.o. A saída desse comando aqui vai ser o teste.o. Na sequência aqui, o que eu fiz? Ó? Eu usei o comando file. O comando file faz o quê? Ele mostra para mim as informações do arquivo. Lê o cabeçalho desse arquivo e mostra para mim do que se trata, o que, que tem dentro desse arquivo. Né? Então o file teste.o, esse comando deu a seguinte informação para mim. Ó, ele é um executável para uma arquitetura de 32 bits, ele é relocável, então isso aqui, o que quer dizer que ele é relocável? Ele tem endereços que o linker pode converter para um mapa de memória, que no meu exemplo é o MIPS. Eu posso realocar esses endereços, não são endereços fixos. Né? Então aqui nós temos o file dando essa resposta para nós. Então é um arquivo realocável para a arquitetura MIPS, versão 1. Se vocês executarem o GCC normal nesse computador aqui, que é um sistema x86, ele geraria uma outra informação. Como eu estou usando esse comando específico, que é um software que a gente vai usar nas aulas práticas, ele gera arquivo para o MIPS. Então ele gera um arquivo teste.o, que é um arquivo objeto. Esse comando aqui, nm, o que, que ele faz? Ele mostra a tabela de símbolos que tem dentro desse objeto. Então eu tenho várias opções aqui para usar esse programa. Aqui a opção mais simples, ele mostra o seguinte, ó, ele mostra que no endereço 0 eu tenho uma variável A, no endereço 4, quer dizer, 4 bytes à frente, eu tenho a variável B, e esse símbolo D. O que significa esse símbolo D? Significa que esse símbolo está no segmento de dados. Né? Então, o D de data, né? Está no segmento de dados estáticos. E o outro símbolo que eu tenho no meu programa é muito simples, e tem esse símbolo chamado main. O main está no endereço 0, e ele tem um T aqui porque vem de texto, de text, né? Então é a parte do código do programa. Então essa é a tabela de símbolos gerada. Então a gente pode consultar a tabela de símbolos no nosso programa. Perceba que o endereço aqui não foi resolvido ainda, o linker não passou pelo meu programa. Então não foi convertido para o endereço do mapa de memória MIPS. Aqui a gente tem o seguinte agora. Agora eu vou fazer um object dump desse meu programa. Então esse comando object dump, o que, que ele faz? Ele vai fazer a desmontagem do arquivo objeto. Então o assembler ele criou um arquivo objeto, e agora esse comando permite fazer o inverso, ele mostrar esse arquivo objeto para mim em linguagem de montagem. Né? Então como exemplo, o que, que a gente tem aqui? Ó? Os endereços de memória, então o endereço 0, 4, 8. Né? Esse é o código que foi gerado por aquele programa lá bem simples. Então eu tenho aqui ó, dois load upper immediates para ajustar o endereço do V0 para a variável A e para a variável B. Eu tenho a mesma sequência aqui. Uma instrução que não faz nada, que é a instrução NOP. Aí eu tenho a soma. Lembre-se que nosso programa lá ele faz a soma de dois valores. Então eu fiz o load word para o V1 e depois para o V0, e agora eu faço a soma dos dois. Aí eu crio o endereço para atualizar a variável A e faço o store do valor calculado V1 para a memória. Né? E aqui, por fim, eu finalizo o meu programa. Percebam aqui que eu estou usando jogando zero. O retorno do meu programa principal é 0, então jogando 0 para dentro do V0.
e Jump Register RA para finalizar o procedimento. Então, na linguagem C, o programa principal ele é considerado também como um procedimento. Então, eu tenho um Jump Register para finalizar o programa principal. Nesse caso aqui, quando eu finalizo, eu devolvo o controle para o sistema operacional. Então, aqui é uma ilustração de como o montador, o compilador gerou um programa em assembly a partir do teste.c. Então, voltando, eu tenho o teste.c, o compilador gerou um arquivo em assembly e o montador interno lá do GCC gerou esse arquivo objeto. E aqui eu estou desmontando, o objeto dump desmonta, faz um dump, um despejo desse meu programa para a tela do computador. Nessa próxima tela, o que a gente está fazendo agora? Eu tenho lá o teste.c, então o teste.c está aqui, e eu vou gerar o arquivo executável. Então eu vou usar o mesmo GCC, só que agora eu vou alternar o flag "-o". O que o "-o" faz? Ele cria um arquivo executável chamado de teste. No sistema Linux, o arquivo executável não tem extensão. Lá no Windows tem extensão .exe. Aqui a gente não tem a extensão para o arquivo executável. Aí eu digito aqui, ó, file teste, para saber o que tem nesse arquivo. O sistema responde para mim, ó, tem um arquivo executável de 32 bits para a arquitetura MIPS. Então essa informação aqui que a gente precisava saber, né, do arquivo. Aqui a tabela de símbolos permanece a mesma, né, então eu tenho a mesma tabela de símbolos. Se esse meu programa chamasse um arquivo, um procedimento que está em outro arquivo, aí eu teria aqui um rótulo dizendo que o símbolo não está resolvido. Aqui eu tenho as mesmas informações anteriores, basicamente. Nessa tela, agora aqui eu estou fazendo o despejo, o objeto dump, do programa link editado. Então percebam a diferença. Agora aqui, ó, na tela anterior, esses endereços do Lua do Word não estavam resolvidos. O link editor resolveu para mim os endereços. Então agora a diferença é que eu tenho todos os endereços resolvidos aqui do meu programa. Então esse deslocamento aqui foi resolvido. No programa anterior ele não tinha sido resolvido. Que é essa tela aqui, ó. Então aqui, ó, perceba que eu tinha o 0, esse deslocamento não tinha sido resolvido. Então, o link editor que resolveu para mim, colocou um deslocamento de forma que eu possa chegar na variável que está no segmento de dados estáticos. Nessa tela, a gente tem um outro exemplo. Esse exemplo aqui, eu chamei lá de teste procedimento. O que tem de diferente? Lá no meu procedimento principal tem uma chamada para uma função. E essa função é a chamada de função mesmo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a compilação do programa usando o flag "-c". O flag "-c" vai gerar apenas o arquivo objeto. Aí o que o GCC ele dá uma mensagem para mim aqui, ó. Na função main eu tenho uma declaração de função implícita. Ele dá um warning para mim. Falou, ó, você está usando uma função no seu programa e nesse programa essa função não existe. Então eu crio o objeto para você, mas o link editor vai ter que resolver isso em algum momento. Então ele deixa passar, ele cria lá o arquivo objeto, teste procedimento.o, e agora eu vou usar o comando nm para ver a lista de símbolos. Agora eu tenho um símbolo adicional, que é essa chamada para a rotina função. Então percebam aqui a diferença. Para a linha da função, na tabela de símbolos do arquivo, eu tenho função undefined, would undefined, quer dizer, eu não sei o endereço dessa rotina. O linker que vai ter que resolver. A partir do momento que eu adicione lá mais um arquivo para fazer a link edição, aí eu vou ter um endereço aqui resolvido. Então aqui agora o que a gente tem? Ó? Então no nosso exemplo, ele gerou esse programa aqui em linguagem de montagem.
Então o programa é basicamente o mesmo, só que agora percebam que ele é um procedimento, o procedimento main, ele não é um procedimento folha, ele chama outro procedimento. Lembrem-se da aula de procedimentos. Quando isso acontece, eu tenho que colocar informação na pilha. Então, aqui no prefácio do programa, a pilha é ajustada em menos 32 itens e eu armazeno o return address no 28 a partir de SP. Aí vocês podem estar se perguntando, professor, mas por que por que o compilador fez dessa forma? Isso aqui é uma convenção do software básico do MIPS. A gente não precisa saber os detalhes disso, mas sempre quando um procedimento é criado aqui, ele vai realizar dessa forma. O software básico vai ajustar a pilha em menos 32. Claro, dependendo do procedimento, vão ser múltiplos, menos 64 e assim por diante, vai depender do programa, né? Há um livro chamado CMIPS Run, que é um livro de software básico, que é um livro que eu recomendo, que ele traz essas convenções. Mas por hora a gente não precisa saber dessas convenções aqui. O montador gerou dessa forma, então ele ajusta a pilha e lá no final ele restaura a pilha para deixar do jeito que estava antes. E aí eu tenho meu programa. Então novamente percebo que os endereços das variáveis A e B, eles não foram resolvidos. Esse zero aqui na frente indica que ele não foi resolvido ainda. E nem precisa, no arquivo objeto a gente não precisa resolver. E aqui, que é o nosso exemplo tem uma chamada lá para função, eu tenho na linha 28, jump and link 0, quer dizer, não foi resolvido também. Ele até mostra aqui o símbolo para mim, que é o símbolo main, quer dizer, a partir do main, eu estou chamando uma função, o 0, eu não sei ainda o endereço, o linker vai ter que resolver. Então, o objeto dump, a partir do arquivo objeto, mostra dessa forma. Aqui só para mostrar para vocês um detalhe. Ó. Se eu compilasse o meu programa teste procedimento, que é o mesmo programa anterior, usando o "-o", ao invés do "-c", quando eu uso o "-o" é para criar um arquivo executável. Eu vou ter um erro, eu não vou ter um warning, eu vou ter um erro aqui embaixo. Ó. Porque o que vai acontecer? O compilador dá o warning dizendo função não foi encontrada, e na hora que eu vou fazer a link edição para gerar o executável, ele não consegue remendar, ele não consegue achar o endereço dessa função. Aí ele manda uma mensagem para mim, ó, referência não definida para, entre aspas, função. Né? Então retornou código de erro, então ele não gerou um arquivo executável para mim. Não tem como gerar, não tem como resolver aquele rotina da função. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho lá um arquivo .c chamado função.c. Qual é a minha ideia aqui nesse experimento? Eu coloquei aquele procedimento chamado função dentro desse arquivo. E eu gerei um arquivo objeto. Né? Então aqui quando eu uso o comando nm, função.o, ele mostra para mim que eu tenho um símbolo chamado função. Então é um arquivo, ele não está aqui na tela, mas é um arquivo .c que tem dentro dele uma função criada, lá um procedimento chamado função. Aí eu vou fazer um objeto dump desse arquivo objeto. O que ele mostra para mim? Ele mostra lá um procedimento. Então percebam aqui o ajuste na pilha com 4 itens, com 8 itens, 8 bytes, né? E aí um procedimento. Esse procedimento ele retorna 1. Load immediate v01. Então ele vai retornar 1 para o programa que o chama. Então agora eu tenho um outro arquivo chamado função.c que tem lá dentro dele uma função implementada. Agora eu posso juntar ele com o meu programa principal. Quando eu faço a link edição, eu faço da seguinte forma, ó, gcc-o para dentro de um arquivo executável chamado teste, e o que eu quero ligar, o que eu quero compilar e juntar, fazer a link edição. O teste procedimento, que é o primeiro programa lá que a gente viu,
e o função.c, que é o arquivo onde está o procedimento. Então, quando ele faz a link edição e gera o executável, eu tenho agora todos os endereços remendados. Então, prestem atenção aqui nessa linha, que é o Jump and Link, a linha de final 80. Nessa linha de final 80, eu tenho uma chamada para a função. Então, agora eu consegui resolver esse símbolo função e eu tenho o endereço. Aí eu tenho um arquivo binário que tem muita informação, eu fiz um recorte desse endereço. Ó. No endereço B0, de final B0 é onde está declarada a função, que é exatamente aquele código que a gente viu na tela anterior, que é o código da função.c. Então agora eu tenho um executável que tem tanto o meu programa principal, e lá, a partir desse endereço de final B0, eu tenho a função, então o programa pode ser executado. Eu não comentei nas telas anteriores para vocês, mas aqui nessa primeira coluna a gente tem o endereço da instrução. Na segunda coluna a gente tem o opcode, que é o código de operação daquela instrução, que é a representação em hexa daquela instrução, lá que no caso do MIPS é de 32 bits. Então aqui como exemplo, perceba que essa instrução NOP, que é uma instrução que não faz nada, que foi gerada pelo compilador, ela tem o opcode com todos os bits iguais a 0. E esse opcode aqui a gente pode obter ele a partir da documentação do sistema MIPS. Né? Então aqui um exemplo de como funciona a link edição, né, dos nossos programas. Nesta aula nós vimos então o processo de montagem e link edição de programas. Nas aulas práticas a gente vai usar um sistema remoto Linux para fazer alguns experimentos. Então nesse sistema remoto está instalado lá toda a parte de compilação para gerar código para uma arquitetura MIPS. Então mesmo nesse servidor que a gente vai utilizar, que é um sistema Linux rodando em um processador x86, processador da Intel, com essas ferramentas eu vou fazer a compilação e a link edição de código para uma arquitetura alvo MIPS. Certamente, se eu tentar executar esse arquivo executável lá diretamente no sistema, não vai funcionar, mas eu vou conseguir desmontar e vou ver essas informações da tabela de símbolos que é gerada pelos meus programas. Então, nas aulas práticas, a gente vai poder experimentar e fazer executar, fazer a desmontagem desses programas e ver como funciona mais na prática. Então é isso. Até a próxima.